Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Daniela Sanches, sou psicopedagoga e estou aqui para ajudar você no seu home office com seu filho pequeno. Hoje eu venho trazer uma ferramenta da educação positiva que vai ajudar muito aí no seu dia a dia, quando você estiver trabalhando, precisando fazer as coisas aí, se concentrar. E aí muitas vezes o filho chega, faz aquela birra ou fica fazendo um barulho ali perto de você e não para. Como o meu filho fazia antes, pegava o carrinho e começava a bater em cima da mesa e eu precisava trabalhar, eu pedia para ele parar, ele não parava. E quando eu aprendi essa ferramenta, me ajudou bastante, acredito que pode ajudar muito você também. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as consequências naturais e lógicas, que elas vêm ajudar muito, assim, as crianças a aprenderem também que tudo que elas fazem tem consequência na vida delas também. As atitudes que elas tomam, elas vão ter uma consequência. Isso, elas vão aprendendo, assim, a gente ensinando para elas, elas vão levar para o resto da vida, vão crescer adultos mais responsáveis pelas próprias atitudes que tomam, sabendo que tudo que elas vão ali decidir e fazer, ela terá uma consequência. E começando sobre a consequência natural. A consequência natural, ela vem, como o próprio nome diz, de forma natural, não precisa da intervenção do adulto. Então, no caso, por exemplo, o seu filho resolve ir para a escola, você sabe que lá na sala de aula tem um ar-condicionado, que é frio, e se ele não levar o casaco, ele vai se sentir frio. Aí você fala, filho, leva seu casaco, filho, leva seu casaco, senão você vai sentir frio. E mesmo assim, naquela correria, ele vai e esquece o casaco em cima do sofá ou simplesmente prefere não levar. A consequência natural dessa escolha que ele tomou é que ele vai sentir frio na sala de aula. E se por um acaso ele esquece, por exemplo, de levar o lanche em cima da mesa também, você preparou o lanche dele para ele levar e aí ele vai e esquece. A consequência natural disso é que ele vai sentir fome. Se você vai fazer um passeio, por exemplo, num parque ou num bosque que tem muitas árvores, tem ali raízes de plantas, né, das árvores, e aí você fala para o seu filho, ou às vezes ele mesmo já é maiorzinho, ele pode até já saber disso, que o ideal era ele ir com um sapato, né, um sapato apropriado para esse tipo de passeio, fechadinho, e ele resolve ir com um sapato aberto, com um chinelo, e é a consequência natural, se aconteceu dele tropeçar e machucar o pé, foi uma consequência natural da escolha que ele tomou na escolha do sapato. Então, tudo na consequência natural vem assim de forma bem natural. A criança ela aprende com a consequência daquela escolha que ela tomou. A gente só tem que ter cuidado aqui para a gente não ficar falando aquilo para o nosso filho. Eu não falei, eu não disse, não faz isso. Porque em vez de levar ele ao autoconhecimento, à autoaprendizagem, à autorreflexão, ele vai sentir nesse momento, pode sentir raiva, né, de você ficar falando ali, eu não falei, eu não disse, por que você fez isso? Então não fique passando sermão. É o momento de você mostrar para o seu filho que você tem empatia por ele, você tem amor por ele também. Poxa, meu filho, em vez de você ficar falando, ai, não te avisei, não te falei que você poderia se machucar, você poderia cair daí, menino, não sei o quê. Você aproveita e fala, poxa, meu filho, que pena que você se machucou, eu fico triste porque você se machucou, mas numa próxima vez você já sabe, né? Você não vai fazer mais isso. E assim, você conversando com amor, você vai ensinando, aproveita também a consequência natural aí para estar ensinando alguma coisa para o seu filho também. E aí vamos para a consequência lógica. Essa daí ela é necessário que você tenha a intervenção do adulto para que ele possa ter esse aprendizado nesse momento. Mas é importante também que você tenha um cuidado, porque se você aplicar essa consequência lógica da maneira errada, ela não vai se tornar mais uma consequência lógica, ela pode se transformar num castigo ou numa punição. E não é isso que queremos, porque o castigo ou a punição ela não vai ensinar, como eu vou explicar aqui para você, tá bom? Então, na consequência lógica, vai ter uma lógica ali no que a criança fez, né, cometeu algum erro ali, vai ter uma lógica na consequência dela. Então, é importante que você ensine para a criança, por exemplo, se você dá os giz de cera, lápis de cor para a criança pintar, né, no chão aqui enquanto você está trabalhando, por exemplo, em home office, né, nesse caso. E aí, quando você vê, aí antes, né, de você sair de pertinho dela, você fala, filho, é para pintar aqui, olha, o papel, ou a cartolina, ou o livro que você deu para ele pintar. Não pode pintar as paredes, não pode pintar o chão. É importante criarmos regras também dentro de casa.
para a criação dos nossos filhos, né? Filho, então aqui a gente não pinta, tá bom? Se você pintar, você vai ter que limpar depois. Aí, se por acaso a criança vai lá e rabisca o chão ou rabisca a parede, e aí então você chega com a criança e você fala: filho, abaixa na altura dos olhos dela, conversa: filho, a mamãe não falou que não era para você pintar ali a parede, não era para você pintar o chão? E agora? O que a gente vai fazer? Aí nesse caso você já tinha falado antes, então é importante muitas vezes que você fale antes qual será a consequência. Não, mamãe, então eu vou ter que limpar. Então, isso mesmo, vamos lá limpar. Dá uma buchinha pro seu filho com um pouquinho de sabão e detergente que ele vai lá e ele limpa. Isso aconteceu com meu filho quando eu estava trabalhando um dia em home office. Ele já tinha pintado as paredes algumas vezes, eu já tinha ensinado para ele algumas vezes, dava lá a buchinha. Ele ia, esfregava, limpava tudinho e até gostava de ficar usando lá a buchinha para limpar as paredes. E aí ele foi aprendendo. Aí um dia eu estava trabalhando, dei para ele umas caixas de papelão para ele rabiscar e umas canetinhas de hidrocor. E quando deixei ele ali pertinho de mim, no chão, enquanto eu estava trabalhando na mesa da cozinha, né? Quando eu olho, o meu filho ele tinha rabiscado ali o chão tudinho com hidrocor. E aí eu olhei para ele: filho, por que você fez isso, meu amor? Eu já não falei para você que não é para rabiscar aqui o chão? A mamãe não te deu as caixas aqui para você rabiscar? E agora? O que a gente vai ter que fazer? Ah, mamãe, tem que limpar. Ele mesmo já foi correndo ali para pia da cozinha. Eu dei a buchinha para ele e aí ele limpou. Como tem aqui essas fotos que eu trouxe para vocês verem. Até registrei esse momento, que eu achei também muito fofo, porque ele já tinha aprendido também, ele já sabia. E de outras vezes ele não fez mais, também não. E é isso também, a consequência lógica, ela permite que a criança aprenda, mas muitas vezes ela não vai aprender na primeira vez. Então, às vezes demora uma, duas, três vezes, mas você vai dando oportunidades para a criança. Você pode falar assim também, nesse caso, né, do hidrocor, falar: filho, se você rabiscar também o chão, além de você ter que limpar, a mamãe não vai te dar o hidrocor para você pintar mais essa semana. Semana que vem a mamãe pode te dar novamente, mas não essa semana. Então nisso a gente vê que a consequência lógica, ela também tem que ser razoável. Ela não pode ser uma coisa assim que vai durar a eternidade. Nunca mais eu vou te dar hidrocor para você pintar, nunca mais eu vou te dar giz de cera, tá proibido nessa casa, você não vai mais usar, porque você risca tudo, porque você rabisca tudo. Então tem que dar oportunidade para a criança para ela aprender, para ela tentar novamente, tentar outro dia, se ela consegue fazer aquilo que a gente quer, né? A escolha certa. Tem que dar essa oportunidade para a criança. Então por isso que em vez de um castigo, nunca mais, um mês, não é razoável, né? Um mês sem você poder pintar novamente. Então tem que ser uma coisa razoável. Dele alguns dias: olha, filho, então amanhã você não vai mais pintar, ou uma semana, mas semana que vem a mamãe tenta de novo. E assim a gente vai ensinando para a criança. A consequência lógica, além de razoável, ela também tem que ser relacionada à situação. Então, nesse caso do hidrocor, eu não poderia dizer assim para o meu filho: filho, além dele ter que limpar, né, e dizer para ele que ele não mais brincaria com esse hidrocor esses dias. Em vez disso, eu falasse assim: por que você fez isso? Por que você sujou? Agora a mamãe não vai deixar você sem assistir televisão por uma semana. Não tem nada a ver a televisão com a situação dele ter rabiscado, por exemplo, as paredes ou rabiscado o chão. Isso não tem nada a ver, então não vai fazer sentido para a criança. Então tem que fazer sentido, tem que fazer esse link entre o que aconteceu e a consequência, tá? E é importante que ela também seja dita com antecedência, né? Se, por exemplo, você vai levar o seu filho no parquinho. Tem acontecido comigo esses tempos agora, sabe? Toda vez que eu levo meu filho em um parquinho, que tem um rapaz que fica vendendo brinquedos. Toda vez que eu vou, antes de chegar lá, eu digo: filho, é para você brincar, a mamãe não vai comprar nada, tá bom? Se você ficar chorando, querendo um brinquedo, a mamãe vai ter que levar você embora para casa ou para um outro lugar, mas aqui a gente não vai poder ficar. Tá bom, mamãe. Aí quando a gente entra no parquinho, lá vai meu filho, começa a chorar querendo o brinquedo e ele não sai dali do pé e ele quer o brinquedo. Meu filho, vem pra cá, vamos brincar aqui, olha, no escorregador, no balanço, olha aqui que legal. Não, eu quero o brinquedo. Eu chamo ele: meu filho, olha só, a mamãe já não te falou que a gente não vai comprar o brinquedo hoje?
a mamãe já não disse que se você continuar, a gente vai embora? E aí ele continua chorando. Ele já fez isso umas 2 vezes já, sabe? E aí eu tive que, então tá, meu filho, eu vejo que você não está querendo brincar, você quer um brinquedo novo, mas a mamãe disse que não vai comprar pra você esse brinquedo hoje, então a gente vai ter que ir embora, meu filho, você tá escolhendo isso. E aí eu vou e tenho que sair com meu filho lá do parquinho, porque realmente ele não queria brincar, ele queria só um brinquedo novo ali. E aí eu acabo levando ele para um outro ambiente, para um outro lugar ou para um outro parquinho mais próximo que não tenha ninguém vendendo nenhum brinquedo, sabe? Mas nisso eu vou tentando uma outra vez, uma outra oportunidade, vou depois de uma semana, 2, levo de novo, até que um dia ele vai aprender que a mamãe não vai comprar nenhum brinquedo ali para ele, entendeu? E assim a gente vai ensinando para a criança, falando com antecedência, sendo razoável e de maneira firme também. Não é gritando, não é fazendo, né, ameaças, é mostrando ele que ele está fazendo uma escolha. A gente está permitindo que ele faça essa escolha também, mas que ele vai sofrer também as consequências da escolha que ele está tendo ali naquele momento, que ele está fazendo ali naquele momento. E nisso as crianças realmente aprendem muito. A gente vai passando lições aí muito valiosas para os nossos filhos, porque quando, né, vai chegar uma fase ali da adolescência, que a gente não vai estar mais perto deles o tempo todo, e eles vão ter que tomar as próprias decisões também, quando eles estiverem ali longe da gente. Não vai ter o pai e a mãe para escolher por eles. Então é muito importante a gente ensinar essas consequências lógicas para as nossas crianças. Isso assim, ajuda muito. Uma outra coisa que me ajudou muito quando eu trabalhando em home office, por exemplo, que eu falei no início, meu filho pegava o carrinho e começava a bater em cima da mesa, e batia, e batia. Eu falava, filho, né? No começo eu não sabia, brigava, filho, para de bater. Aí que ele continuava, filho, para, e ele continuava. E depois que eu aprendi essa questão das consequências lógicas, eu fui aplicar com ele e deu super certo. Eu disse, filho, cheguei nele e falei, filho, olha só, a mamãe precisa trabalhar. Eu preciso de silêncio, então não fica batendo o carrinho na mesa, senão a mamãe vai guardar esse carrinho e eu vou te dar só amanhã para você brincar. E o que aconteceu na primeira vez que eu fiz isso? Ele continuou batendo. Então eu disse, filho, eu conversei com você, eu expliquei para você o que aconteceria se você continuasse batendo. A mamãe vai guardar esse carrinho. Amanhã eu te dou a oportunidade novamente para você brincar com ele. Peguei o carrinho e guardei em cima da geladeira, por exemplo, um lugar que ele não tinha alcance, né? Poderia ser um guarda-roupa ou outro lugar assim. Como eu estava trabalhando ali na cozinha, para mim já foi mais fácil guardar em cima da geladeira. E aí o que aconteceu? Um desespero, começou a chorar, fazer aquela birra toda porque queria o carrinho. E eu novamente falei, filho, sem muito estresse, sem ficar gritando, filho, a mamãe falou que se você continuasse, a mamãe ia guardar o carrinho. E então naquele primeiro dia ele chorou bastante, demorou ali para parar. No segundo dia, devolvi o carrinho para ele, ele mesmo lembrou, mamãe, o carrinho, eu peguei, dei para ele. E novamente, né, um outro dia ele começou de novo a bater o carrinho e eu falei, filho, se você continuar batendo, mamãe vai guardar esse carrinho. E aí ele parou de bater o carrinho, porque ele lembrou que naquele outro dia a mamãe guardou. Então uma coisa muito importante é você cumprir também a sua palavra. Se você falar que você vai fazer uma coisa, você tem que cumprir com essa palavra, para que ele saiba que você vai, para que ele saiba que se ele continuar, ele vai ter, né, fazendo aquele mau comportamento, ele vai ter realmente uma consequência. Não que a mamãe vai esquecer, vai deixar ele fazer o que ele quer. Isso, esse tipo de atitude, gente, essa ferramenta, ela ajuda muito mesmo quando a gente está trabalhando. Só lembrando, tá? Para que não corra o risco de virar aí um castigo ou uma punição. Você tem que falar de maneira firme, tem que ser razoável. A consequência, ela tem que estar linkada aí com o comportamento, né, que a criança teve. Por exemplo, se ela derrubou comida no chão, também outra consequência é limpar ali a comida, entendeu? Até crianças bem pequenininhas, isso acontece mais com crianças pequenas, elas podem começar a aprender também, desde que, mesmo que elas não limpem direito, elas vão fazer do jeito delas, mas você já dá um paninho, já dá um guardanapozinho e ele já vai limpando ali também. E vai já crescendo, aprendendo que sujou, limpou. Isso daí ajuda muito também dentro de uma casa, essa regrinha básica aí, sujou, limpou.
Eu quero deixar aqui um versículo bíblico para vocês hoje. Está lá em Provérbios 24, versículo 3, e diz assim: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Então, que Deus possa estar nos dando sabedoria, peça sabedoria a Deus e busque sabedoria para que com a prudência a gente possa construir o nosso lar, com a sabedoria possa construir o nosso lar e com muita prudência a gente possa firmá-lo nos caminhos do Senhor. E ensinar nossos filhos a serem responsáveis pelas atitudes também, as escolhas que eles tomam nessa vida, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, se inscrevam também no nosso canal e compartilhe essa mensagem aí com outras pessoas, deixe um joinha e não se esqueça também de ativar o sininho para você poder receber as notificações dos nossos vídeos. Todas terças e quintas quero trazer vídeos aqui muito bons e relevantes que possam te ajudar aí de alguma maneira na sua casa, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau!